Boa noite. Se estivesse vivo, o poeta Vinícius de Moraes teria 100 anos de idade. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 1913. Considerado o maior sonetista brasileiro, ganhou popularidade quando entrou para o time da MPB. Na música, estabeleceu parcerias lendárias, como as que fez, por exemplo, com Tom Jobim, João Gilberto, Baden Powell e Toquinho. Algumas de suas letras, tanto quanto alguns de seus poemas, estão definitivamente inscritos na música e na literatura brasileira. E é por isso que Vinícius de Moraes é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do programa o professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Sandrone, e o mestre em Teoria da Literatura, com ênfase em Vinícius de Moraes, Glauco Cazé. Lembramos que você pode participar do programa e a gente quer muito que você participe do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. É isso mesmo, o maior sonetista brasileiro? Boa noite, é uma satisfação estar participando do Opinião Pernambuco, ao lado do professor Carlos. Sim, o maior sonetista. Agora, com uma curiosidade bastante interessante. Vinícius é um poeta que vai lançar mão da forma sonetária e, portanto, é um poeta apegado à métrica, à tradição, é um poeta inserido na tradição, mas vai fazer o que todo poeta moderno garganteava com muita disposição, que é o verso, a temática do cotidiano, o verso livre. Então, é o maior sonetista, é um dos grandes mestres do soneto, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, é um poeta moderno, um poeta do século XX, um poeta inserido no seu tempo. A gente pode dizer que Vinícius de Moraes reintroduziu o soneto na poesia brasileira? De certo, um pouco antes do Vinícius, outros contemporâneos do poeta já lançavam mão da forma sonetária. Mas me parece que não com a mesma ênfase, não com a mesma postura de buscar essa tradição. A Cecília Meirelles, que é contemporânea, vai lançar mão também de alguns sonetos, o Murilo Mendes, outros poetas dessa chamada segunda fase do modernismo brasileiro. Mas é o Vinícius que vai com muito mais força, com muito mais dignidade, apresentar essa forma clássica para o cenário moderno da literatura brasileira, sem dúvida. E a gente pode dizer que Vinícius de Moraes é o único caso da literatura brasileira, um poeta, digamos, que transita aí nas normas cultas, que migra para a música popular? Ou há registro de algum outro caso? Boa noite, então. É um prazer estar aqui compartilhando essa conversa sobre esse grande Vinícius de Moraes, né? E, olha, ele realmente é o caso por excelência, né? Do poeta de livro, vamos dizer, né? Que passa para um registro oral, né? Da música popular. Eu não sei me lembrar de outro, não. Quer dizer, dos grandes poetas brasileiros que tem escrito, assim, música popular. A mim também não ocorre nenhum você outro tem, exemplo. um caso um pouco diferente, mas que tem uma relação, um parentesco, é o do Mário de Andrade, né? Sim. Porque o Mário de Andrade, ele tem uma relação muito grande com a música popular, mas no caso do Mário de Andrade, até também por ser bem anterior, né? A relação dele era com a música que era chamada de popular naquele tempo, que é o que a gente hoje chama às vezes de música folclórica ou música de tradição e tal. Ou seja, ele fazia pesquisa, ele era um apaixonado pelo canto popular, mas não esse que ia para o disco e para o rádio, que foi o que o Vinícius de Moraes praticou, né? Isso. Agora, o Mário de Andrade não chegou a escrever letra, a não ser tem uma composição que ele fez letra e música, que se chama Minha Viola Gemeu. Esse é o refrão, agora o nome da música eu esqueço agora.
Mas ele fez letra e música, uma vez ele fez isso. Mas ele tinha uma relação muito forte, eu acho que nesse ponto dá para aparentar com o Mário de Andrade, essa relação forte com a produção poética popular. A gente pode dizer que letrista e poeta se equiparam, têm a mesma estatura? No caso, falando de Vinícius de Moraes, obviamente, se o Vinícius letrista e o Vinícius poeta, aquele que publica livros, eles têm a mesma estatura? Eu queria só acrescentar à fala do professor Carlos uma observação que é o seguinte: exatamente por isso, exatamente por ser esse poeta que vai transpassar, que vai ingressar nesse fronte da música popular brasileira, ele vai ser o Vinícius amado e odiado por isso, né? Porque nós temos exemplos, por exemplo, do grande poeta João Cabral de Melo Neto, que vivia com aquela dor de cabeça, dizendo, mas o Vinícius não devia ter ido por aquele caminho da música. Então ele é, em alguma medida, amado, porque ele vai a contribuição dele à música popular brasileira é grandiosa, mas ao mesmo tempo ele é odiado porque algumas pessoas vão apontar o Vinícius como o traidor da poesia. Tu devia ter ficado aqui e não para lá. Então, exatamente por isso, para te responder, eu penso que são duas linguagens, são dois caminhos bem distintos. Não é? A música, a poesia, eu penso que exatamente por ele ser muito mais poeta, muito mais essencialmente escritor, a marca do Vinícius na música está ali na letra, né? Algumas declarações do Toquinho e de outros parceiros que dizem que chegavam com a melodia e entregava para ele e ele, de maneira muito rápida, inclusive, colocava a letra. Então, eu penso que a impressão que eu tenho, professor, é que, separando as coisas, me parece que o letrista sobressai, o escritor, o poeta, a verve do poeta, não é? Mais do que o músico. Mas eu não me referia, eu me referia ao letrista. Ou seja, comparar ele como letrista, e ou seja, ele letrista como poeta de dos música, livros. Ele como poeta do livro. É muito difícil isso, né? Quer dizer, eu acho que há um tempo atrás tinha uma coisa de dizer assim, não, a música popular é uma coisa menor, né? Então, o que é realmente grandioso, o que é realmente a arte com A maiúsculo, cultura com C maiúsculo, é a produção do livro, né? Aquela tradição letrada, né? E aí se dizia um pouco isso, não, essa coisa dos letristas é uma poesia menor, vocês ficam falando que o Chico Buarque é um poeta, que o Noel Rosa é um poeta, mas poeta mesmo é o Drummond, né? O Cabral e tal. Quer dizer, hoje em dia, eu acho que isso está muito questionado, né? Não para você dizer que é a mesma coisa, que você pode comparar, que é melhor, mas justamente para dizer que são formas de expressão diferentes, né? E que a música popular, ela tem um valor, né, que você não pode desmerecer, vamos dizer, né? Que vem de uma outra tradição, enfim, mas que é uma forma cultural, que seria quase como você comparar cinema com teatro, né? Então, teatro é a forma mais clássica, né? Cinema é uma coisa que vem com a modernidade, com a indústria, não sei o quê. Agora, por isso você vai dizer que teatro equivale, que cinema não vale? É complicado, né? Enfim... Vinícius começa a publicar na década de 33, né, o primeiro livro. Caminho para a Distância. Quando ele começa a gravar? Ele começa no final dos anos 50, tá? Ele tem uma pequena produção que eu nem conheço muito bem, anterior, né? Ele chega a fazer algumas marchinhas de carnaval e tal. Ainda na década de 20, final da década de 20. Parece que sim. Essa parte eu nem conheço muito bem. Agora, onde ele realmente mergulha nessa seara da música popular é quando ele conhece o Tom Jobim, né? E aí está associado justamente com a peça dele, o Orfeu da Conceição, que ele queria que fosse musicada, né? E ele estava em busca de alguém que musicasse aquilo. Então, a história que se conta é que o Lúcio Rangel, que era um jornalista especialista em música popular, vai apresentar a ele o Tom Jobim, dizer, você está querendo alguém que faça música, eu sei da pessoa certa. O Tom Jobim não era ainda tão conhecido, né? Tinha tido alguns sucessos já, mas não era ainda esse Tom Jobim que a gente conhece. Então, eles vão ser apresentados e, a partir daí, começa a produção inicial dos dois, são as músicas do Orfeu da Conceição, né? A partir daí, eles vão fazer o disco Canção do Amor Demais,
que é um disco só de músicas de Vinícius e Tom, cantadas por Elisete Cardoso, né? E que tinha a participação do João Gilberto em uma ou duas faixas acompanhando no violão, né? Esse disco, ele pode ser considerado uma espécie de marco da Bossa Nova? Sim, sim, é o grande marco da Bossa Nova, porque é a primeira vez que estão juntos os três grandes nomes da Bossa Nova, que é, então, Vinícius, Jobim e João Gilberto. Embora o João Gilberto tivesse um papel bem secundário, que era de acompanhador da Elisete Cardoso. Mas é a primeira vez que vai se escutar gravado o som do violão do João Gilberto, já tocando aquela famosa batida da Bossa Nova que ele inventa, né? Então, isso é 57, né? Aí, a partir daí, eles vão começar a trabalhar no Chega de Saudade, que é mais caracteristicamente Bossa Nova mesmo, porque aí é o João Gilberto já como protagonista também, como cantor e violonista principal, com as músicas do Tom e do Vinícius, né, que é o disco Chega de Saudade, que vai sair no início de 59. Mas o Canção do Amor Demais não deixa de ser o marco assim, de estar pela primeira vez juntos, o Tom e o Vinícius como autores, né, e o João Gilberto como violonista. Tem a participação de Vinícius, ou o trabalho de Vinícius na música, tem uma curvatura, né, que tem a Bossa Nova, tem os afro-sambas com Baden Powell, enfim, ele vai estabelecendo parcerias e esse trabalho tem uma curvatura. Tem essa curvatura também na produção literária de Vinícius, quer dizer, ele começa a publicar lá em 30 e poemas, me parece que com um apelo mais místico, mais religioso. Como é que se dá essa curvatura de Vinícius na literatura? É interessante, eu estava lembrando, o professor contando a história do Tom Jobim, lembrei da situação, só uma digressão rápida, para lembrar de uma história engraçada, que na apresentação o Tom Jobim perguntou, mas será que eu vou levar um dinheirinho nisso aí, já preocupado, e aí o jornalista dizia, mas você sabe com quem é que você está falando, rapaz? O Vinícius já era o grande poeta. Sim, de fato a gente percebe essa mudança, essa mudança significativa na poesia. O Vinícius começa místico, Vinícius, por conta da própria formação dele, ele vai ser educado, ele tem uma educação privilegiada na família. A mãe era uma exímia pianista, o pai, o seu Clodoaldo, tocava violão, escrevia poema, e eles escolheram Vinícius para ter essa educação privilegiada entre os quatro filhos. E, de fato, Vinícius começa uma educação religiosa, começa no Santo Inácio, lá no Rio de Janeiro, um colégio de padres e tudo. Então, toda a produção poética do Vinícius até 30, é possível perceber um misticismo, uma religiosidade, que inclusive chega a ser curioso, porque há um poema dele em que eu me divirto muito lendo esse poema, onde ele pede a Deus, aos amigos, a senhora que passa, que livre dele a mulher morena. Porque a mulher morena é sinônimo das dores que acometem o seu coração, o seu estômago. A mulher é sinônimo do pecado. Então, até esse primeiro momento, há um misticismo, há uma religiosidade, talvez seja o Vinícius apegado a esses valores cristãos. Mas logo depois, em que ele termina ali, mais ou menos em 27, 30, quando ele começa, na verdade, a faculdade de Direito, aí a mente me parece que começa a abrir para outras perspectivas e ele começa a trabalhar o tema cotidiano, a princípio, a poesia mais voltada para os aspectos modernos, para só depois chegar à poesia da sensualidade, à poesia da mulher. Na autobiografia dele, ele vai deixar isso muito claro. As três coisas mais importantes na vida de Vinícius de Moraes são, primeiro, mulher, segundo, mulher e terceiro, mulher. E aí já é o Vinícius dessa sensualidade, não é? Do tema cotidiano. Então, há essa curva, assim, na produção poética dele, de fato. Quando fiz a abertura do programa, eu falei em algumas parcerias na música. Falei em Baden Powell, falei em Toquinho, Tom Jobim. Falei, agora não lembro, acho que eu citei 4, mas estou me lembrando desses 3 parceiros. Baden, Toquinho e Tom Jobim. Sim.
Quais foram os outros parceiros de Vinícius? Parcerias que são significativas aí na trajetória musical dele? Eu acho que todas as parcerias foram muito significativas, né? Sim. Quer dizer, isso eu acho que é significativo da personalidade dele. Quer dizer, ele era um homem da parceria, né? Eu acho que isso tem até a ver com essa coisa da relação entre a poesia escrita e a poesia oral, ou seja, essas conexões que ele ia fazendo, né? Então, eu acho que só faltou citar um parceiro fundamental dele, que é o Carlos Lyra, né? Sim. E outra coisa curiosa, que eram parcerias com pessoas mais jovens que ele sempre, sim, né? A começar pelo Tom Jobim, que era talvez uns 10 anos mais jovem que ele, né? Sim. E depois o tempo ia passando e ele continuava com parcerias com jovens, ou seja, as diferenças de idade eram cada vez maiores com os parceiros. Ele chegou a fazer parceria com Pixinguinha? Boa lembrança. Tem sim. Agora, não é tão marcante no sentido assim, com o Tom, o Carlos Lyra, era uma parceria existencial, assim, né? Sim. Eles produziam, se trancavam no apartamento, ficavam escrevendo, era uma coisa que se conta, o Zé Castelo conta na biografia dele, sim, que era uma coisa assim, uma paixão, eram paixões também, né? Sim. Agora, ele tem outras parcerias que talvez fossem mais pontuais, vamos dizer. Ele escreveu letra para o Pixinguinha, a música Lamentos, né, que era instrumental, e ele vai letrar, e a letra dele ficou totalmente consagrada nessa música. Ele escreveu letra para Edino Krieger, o compositor erudito, importantíssimo compositor erudito brasileiro, que tem uma ou duas incursões na música popular, e o Vinícius vai ser parceiro dele nisso. E outros agora não me vem à memória. Antônio Maria eu não sei. O Antônio Maria, que ele chamava de Meu Maria. Meu Maria. Ele tinha uma ligação muito forte com o Antônio Maria, é verdade. Mas chegou a compor com ele? Não, era muito mais uma relação de bebida, de farra, de brincadeira. Foram grandes amigos. Foram grandes amigos. Agora, posso estar enganada, eu tenho a impressão que eles chegaram a compor 2 músicas juntos, não tenho certeza. E, enfim, quis trazer isso caso vocês tivessem alguma informação, porque Antônio Maria é pernambucano, e, enfim, jornalista também. Mas eu sabia da grande amizade, amizade deles. O registro que eu tenho é dessas farras que eles faziam. E ele chamava carinhosamente de Meu Maria. Meu Maria. E se eu também não estiver enganada, quem dá o apelido a Vinícius de Poetinha é Antônio Maria. Sim. Por conta dessa obsessão pelo diminutivo, dos parceirinhos e dessa insistência dele de estar sempre cercado por... É o Maria, sim. Não é Maria? É o Maria. O afro-samba vem logo depois da Bossa Nova, na trajetória de Vinícius? Justamente. Um pouco depois, né? Quer dizer, a Bossa Nova, vamos dizer, começa em 58, 59... Digamos, a parceria dele forte com o Jobim dura até 62, 63. E depois do Jobim tem o Carlos Lyra, né? E aí ele tem essa parceria intensa com o Carlos Lyra, que ele vai produzir clássicos também, Minha Namorada, Primavera... o próprio Pobre Menina Rica, que talvez você possa comentar um pouco mais também, né? E aí o Baden Powell é depois. É o terceiro grande parceiro dele, né? Que aí talvez tenha a ver com aquela situação da música brasileira em que se dizia que a Bossa Nova ela era um pouco, vamos dizer, alienada socialmente, né? Se dizia que a Bossa Nova era a música dos apartamentos de Ipanema, Vou ser um pouquinho indelicada com você. Vou interromper por um tempinho curto para a gente fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é Vinícius de Moraes, o centenário de nascimento de Vinícius de Moraes. Você pode participar do Opinião Pernambuco, aí enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou então pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já.
O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós debatemos os 100 anos de Vinícius de Moraes, a trajetória de Vinícius de Moraes na literatura e na música brasileira. Participam do programa o professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Sandrone, e o mestre em Teoria da Literatura, com ênfase em Vinícius de Moraes, Glauco Cazé. Terminamos o bloco anterior falando de quando Vinícius migra da bossa nova e começa a compor, fazer os afro-sambas. Sim, porque a bossa nova, no início dos anos 60, ela começa a ser um pouco criticada naquele momento de efervescência política que viveu o Brasil, né? Por só falar de amor, só falar do barquinho, do amor, do sorriso da flor, né? Então, começa a ter um certo movimento de alguns compositores que vão, como se dizia, então, subir o morro, que vão buscar uma aproximação com o povo e uma tentativa de uma música popular mais engajada nas questões sociais do tempo, né? Então, já um dos parceiros do Vinícius, que foi o Carlinhos Lira, fez um pouco esse movimento. E o próprio Pobre Menina Rica tinha um pouquinho já disso, aquela música Maria Moita, aquela outra música que fala do retirante, né? Então, mas com o Baden Powell é um outro momento dessa movimentação, um pouquinho depois, eu acho que os afro-sambas devem ser de 65 para 66, uma coisa assim, que é quando ele começa então a fazer música com a temática da religião popular, uma temática de candomblé, inspirada na Bahia. O Baden Powell tinha ido à Bahia, tinha visto o candomblé, a capoeira, e aí ele traz isso tudo, traz inclusive alguns refrões, traz a inspiração do berimbau, e ele começa então a compor com o Vinícius nessa linha. Ele chega a morar na Bahia um tempo, né? Mas eu acho que o Vinícius vai morar depois que ele mora na Bahia, né? Quando ele compõe os afro-sambas, o Baden viaja, talvez ele tenha feito alguma viagem também à Bahia, mas ele não morava lá ainda. Eles fazem no Rio e gravam no Rio os afro-sambas, né? Que aí tem o berimbau, que é talvez o mais famoso de todos, né? E aí tem aqueles todos em homenagem aos orixás, né? Canto de Xangô, canto de Iemanjá, o canto do caboclo Pedra Preta, tem uma série de cantos para orixás e para temáticas de candomblé, né? E o disco dos afro-sambas mesmo, que é um disco que eu acho incrível, maravilhoso, com arranjos do Guerra Peixe, né? Que viveu aqui em Recife e que conhecia muito bem o candomblé aqui de Recife, o Xangô de Recife, e ele vai usar aquele conhecimento de quando ele morou aqui, pesquisou isso a fundo, para fazer os arranjos, né? E levam vários percussionistas para o estúdio, né? Então realmente é maravilhoso o disco dos afro-sambas. Se a gente pudesse definir assim, com poucas palavras, aí, tanto para a literatura como para a música, que espaço, que papel, como é que Vinícius se coloca na música popular brasileira e na literatura? Quer dizer, de que maneira ele mexe, digamos, com a gramática da música popular e de que maneira ele mexe com a produção literária brasileira? Bom, na literatura ele se coloca, e aí vai talvez parafrasear o Manuel Bandeira, a quem ele chamava de paizinho, como um poeta rigorosamente menor. Ele é partícipe dessa ideia do diminutivo. Ele se coloca numa condição humilde, menor. Mas é evidente que a contribuição dele é gigantesca. Eu penso que o Vinícius ele não vai chamar essa responsabilidade como um poeta diferenciado, ele não vai chamar para si, ele não vai se colocar dessa maneira. Ele vai viver intensamente sob o signo da paixão, fazendo poesia e produzindo e cantando e criando músicas sem procurar esse enquadramento, esse foco particular. E quando ele o faz dessa maneira, se colocando de maneira muito simples, né? De maneira muito talvez menor, rigorosamente menor. Era um estilo dele, era uma maneira de não chamar, talvez para ele, esses holofotes do cenário poético daquele momento.
E isso vai se construindo, isso vai se dando aos poucos, quando todo mundo vai percebendo. E aí, aos poucos, o próprio Drummond vai chegar no momento que vai dizer: eu queria ter sido Vinícius de Moraes. Não é? O Bandeira, que vai chamar ele de poetinha e ele chamar de paizinho. Quando todos os grandes mestres da literatura começam a se render ao talento de Vinícius, de fato, ele é colocado como um dos grandes nomes da poesia da literatura brasileira, mas não que ele se enquadre, não que ele se coloque, não que ele busque esse espaço naturalmente. Eu penso que Vinícius, por uma questão de inquietação natural, essa alma de artista, ele não buscou intensamente essa coisa de dizer assim, eu sou um grande poeta, ou sou um grande músico. Ele foi vivendo, ele foi fazendo, e foi acontecendo. Ele não buscou essa referência. E aí isso foi se dando naturalmente, pelos seus próprios contemporâneos. Na literatura. A música brasileira antes, com e depois de Vinícius? Quer dizer, eu acho que, bom, o fato dele ser parte da Santíssima Trindade da Bossa Nova, né, já coloca uma marca incrível, né? Quer dizer, sem o Vinícius não dava a pensar a Bossa Nova, né? Sem nenhum dos três, né? Agora, a parte dessa marca, enfim, intensa que a Bossa Nova deixou na história da música brasileira, tem esse fato, justamente essa junção que ele faz entre a literatura, a poesia do livro, né? E a poesia oral, que eu acho que ele é exemplar dessa questão que existe na música brasileira, justamente, que é um pouco assim, que popular que é esse, né? Porque assim, essa chamada música popular, na qual, ao mesmo tempo, a gente enxerga uma espécie de grandeza, vamos dizer, né? Uma grandeza, como você falou, despretensiosa, que não se arvora enquanto tal, mas que se impõe pela força das coisas, vamos dizer, né? Então, eu acho que ele exemplifica isso, quer dizer, como é que no Brasil a gente criou uma música popular que dialoga, vamos dizer, com essa ideia da esfera da cultura letrada, e dialoga, no caso do Vinícius, mas também você tem um Chico Buarque que faz o caminho inverso, começa com a música popular e depois vai escrever, vai ganhar prêmios literários, vai ser reconhecido como um grande escritor também. Você tem um Caetano Veloso que escreve o Verdade Tropical, que recentemente recebeu uma crítica do Roberto Schwarz, né, que é um dos principais críticos literários brasileiros, que vai escrever 100 páginas sobre Verdade Tropical, ou seja, um reconhecimento de valor vindo das mais altas esferas, vamos dizer, né? Então, eu acho que essa posição da música popular no Brasil, que ao mesmo tempo é popular, toca no rádio, na televisão, vende discos, né, quantidade imensa de discos, e, ao mesmo tempo, a gente está sempre percebendo que tem alguma coisa que se expressa ali que define a cultura brasileira de uma maneira muito profunda, né? Então, o Vinícius, eu acho que ele expressa isso muito bem. Ele, digamos, foi o primeiro, talvez, que expressou isso tão bem, né? Fala-se mais sobre Vinícius do que se lê propriamente Vinícius de Moraes? Penso que sim. Fala-se mais, principalmente esse ano de 2013, por ocasião do seu centenário de nascimento. Agora, há textos do Vinícius que são extremamente clássicos e já caíram no gosto, na convenção nacional de que são grandes textos. Mas eu acho que ele ainda é pouco lido. E aí eu fico me perguntando, já que há esses textos, como você falou, ou esses poemas, ou esses sonetos, né, consagradíssimos, eu fico me perguntando se o leitor não se contenta só com essa referência e deixa de ler mais e de investigar a obra de Vinícius e de ler outras coisas, se as pessoas estão sempre girando em torno dessa obra consagrada, esse pedaço da obra, digamos assim, extremamente consagrado. Nós há pouco nós estávamos falando de algo que ilustra isso aí muito bem, que é essa questão do teatro do Vinícius, né? Que você estava aqui dizendo que ele tem uma produção teatral que eu mesmo desconhecia inteiramente, né? Então isso aí é bastante interessante.
A sensação que eu tenho é que isso, me parece que isso não é uma prerrogativa para a obra do Vinícius, não é uma... eu penso que, lamentavelmente, a literatura, ou quem se pretende a se debruçar sobre a literatura dos grandes mestres da poesia do Brasil ou não, me parece que ficam muito focados ali sobre pequenos momentos, pequenos cânones ali do que eles vão produzir. O que é uma pena, porque é sempre um elemento novo, há sempre uma descoberta interessante. Então eu penso que não é exclusivo do Vinícius, mas de fato existe. Todo mundo conhece o soneto de fidelidade do Vinícius, né? Quer dizer, me parece que as pessoas vão curtir aquele poema por um momento de fruição, mas acabam não se debruçando para outras perspectivas, como o caso do teatro do Vinícius, né? Que foi seu objeto de estudo. Sim, é o meu objeto de estudo e aí é a minha seara, de maneira muito particular. A dramaturgia do Vinícius. Eu me debrucei sobre o Orfeu da Conceição para fazer alguns questionamentos, levantar algumas hipóteses. Na verdade, o Vinícius escreve o Orfeu da Conceição em 54, quando, inclusive, o texto ganha um prêmio. Foi a primeira peça dele? Não. O primeiro texto para teatro? Não, o primeiro texto para teatro ele escreve com 14 anos, em 27. Chama-se Os Três Amores. No mesmo ano, então, que ele começa a compor, não é não? 1927? Desse período que ele começa. Agora, na verdade, o Vinícius tem uma experiência, ou tem uma experiência com música que ainda vem do colégio, lá participando do coro, da igreja, inclusive, dessa formação religiosa. Mas em 27 é quando ele começa a escrever a primeira peça, chama-se Os Três Amores, que na verdade é uma imitação da Ceia dos Cardeais do Júlio Dantas, do português Júlio Dantas. Inclusive, tem uma coisa curiosa nesse primeiro texto dele, é que ele coloca lá num prefácio assim, peço ao leitor que seja benevolente comigo, porque são os primeiros rabiscos para teatro. É exatamente isso que eu coloquei há pouco. Ele sempre se coloca numa situação de dizer, é menor, não há uma intenção de jogar confetes de imediato no seu texto. E logo depois ele escreve Cordélio Peregrino em 36, para só então, em 54, escrever o Orfeu da Conceição, que vai ao palco em 56, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse espetáculo, ele tem uma série de particularidades que eu acho que é interessante, que cabe aqui para mostrar, que é o seguinte, com o Orfeu da Conceição, é onde inicia, como o professor Carlos já, de maneira extremamente inteligente, já colocou, a parceria com o Tom Jobim, mas tem mais, o cenário do Orfeu da Conceição é feito por Oscar Niemeyer, que está começando naqueles rabiscos ali e se predispondo ao teatro. É a primeira vez que um elenco exclusivamente negro pisa o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E o Vinícius tem uma participação muito importante nisso, porque ele chama essa responsabilidade para ele, quando ele vai dizer, eu, Vinícius de Moraes, sou o branco mais preto do país. E coloca, na verdade, a cena teatral brasileira, ou da negritude brasileira, começa bem antes, em 43, com o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento. De fato, há uma movimentação. O Teatro Experimental do Negro é anterior ao Orfeu da Conceição e já tem uma contribuição gigantesca. Mas reunir um elenco exclusivamente negro para esse palco do teatro é uma contribuição inequívoca do Vinícius. Portanto, a experiência que eu tive na pesquisa do Orfeu o Vinícius, na verdade, promete uma tragédia. Ele vai adjetivar o texto como Orfeu da Conceição, uma tragédia carioca. E aí, na minha pesquisa, eu fui buscar isso. O que é que representa essa tragédia para Vinícius? E cheguei já depois da pesquisa pronta, cheguei a uma conclusão interessantíssima. Todos os textos dele, ou melhor, grande parte, a maioria dos textos dele, ele vai adjetivar como tragédia de maneira específica. O Orfeu da Conceição ele vai chamar de tragédia carioca. As Feras, Chacina em Barros Filho, que é de 61. Ele vai chamar de tragédia Pau de Arara. Tem um outro texto dele, o Procura-se uma Rosa, que ele vai chamar de tragédia lírica. Então, o que vem a ser essa tragédia para o poeta Vinícius de Moraes? E aí tem uma hipótese interessante, professor, que eu tenho buscado, tenho me debruçado nessa investigação, é que, baseado nas reflexões do Nietzsche, de que toda tragédia está sustentada em dois conceitos, que é o espírito dionisíaco e o apolíneo. A sensação que eu tenho como hipótese inicial para a pesquisa que eu tenho feito agora, recentemente, é que
tragédia para o Vinícius de Moraes é efetivamente a morte do Dionisíaco, é a falta de paixão. O Vinícius certamente, o Vinícius poeta, o Vinícius dramaturgo, o Vinícius cantor, certamente não aguentaria viver sem a paixão, sem o amor, sem viver sobre o signo da paixão. Em todos os textos da dramaturgia de Vinícius, ele aponta para isso. Se a paixão morrer, é como se ele começasse a existir quando ele estivesse apaixonado. E de fato vai ser assim. Ele casou 9 vezes, né? Casou 9 vezes. E aqui eu aproveito para fazer uma defesa do Vinícius. Algumas pessoas dizem, não, mas ele nunca respeitou mulher nenhuma, ele só quis brincar. Não é assim, não. Eu lembro, professor, de pesquisas, o Castelo vai dizer isso, o Augusto Calil vai dizer isso também, de que não era exatamente assim. Ele se envolvia, ele era capaz de qualquer loucura para conquistar uma mulher, estava apaixonado, vivia intensamente esse amor, mas quando ele sentia que a paixão já tinha passado, ele ficava pela casa assoviando, ficava desconcertado, sem ter, até que a própria mulher percebia que ele já não era mais o mesmo. Então era a mulher quem deixava, a esposa quem deixava ele ir. Não é que ele não respeitasse. Vamos fazer um intervalo, outro curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 100 anos de nascimento de Vinícius de Moraes e a incursão de Vinícius pela literatura, pela música, pelo teatro e também pelo cinema. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os 100 anos do poeta Vinícius de Moraes. A gente estava falando de Orfeu da Conceição, a peça de Vinícius de Moraes, que foi para o cinema como Orfeu Negro. E Vinícius foi roteirista também do filme? Foi, mas não gostou do resultado final. Ele vai fazer duras críticas, ele começa escrevendo o roteiro, mas não fica satisfeito. O Marcel Camus, o diretor, ele vai propor um ritmo para o filme que desagrada o Vinícius. Curiosamente, o Vinícius assina umas canções para o filme que não recebem o crédito no final do filme. Quer dizer, há um mal-estar ali entre ele e o Marcel e o Camus. Agora, não há como negar a importância do filme, porque em 59 ganha o Cannes e o Oscar, né? Ganha o Oscar também. Ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. Estrangeiro, exatamente. Interessante. Exatamente. E em 99 tem uma outra versão do Cacá Diegues com Tony Garrido e a Patrícia França. Exato, atriz pernambucana. Pois é, exatamente. Mas o Orfeu Negro, em particular, o curioso é que o Vinícius se dedicou muito para a ideia inicial, antes de levar o Orfeu da Conceição aos palcos, era levar para o cinema de imediato, era fazer essa transposição. Sim. Então ele buscou uns patrocínios aqui no Brasil, não conseguiu, e aí conseguiu posteriormente uma licença-prêmio por parte do Itamaraty para passar 6 meses aqui no Brasil. Foi quando ele resolveu montar o espetáculo. E aí o Gomide, uma galera que estava envolvida na produção para o cinema, fica em Paris produzindo, tanto que o filme é uma coprodução, não é Brasil e França. Tá. É por isso que alguns críticos não consideram o prêmio para o Brasil, consideram o Oscar de filme melhor estrangeiro para a França, por conta dessa coprodução. E aí ele tem 6 meses de licença-prêmio para montar o espetáculo aqui. É quando conhece o Tom e tudo, e vem toda aquela batalha para montar o espetáculo, que foi um fracasso financeiro, mas foi um sucesso de bilheteria. Sucesso de crítica, talvez. De crítica também, perdão, um fracasso financeiro, um sucesso de crítica. Agora, passou uma semana em temporada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois, uma nova tentativa de montar em São Paulo, e aí, curiosamente, o cenário é todo
encaixotado, colocam num caminhão para levar para um teatro de São Paulo. Esse caminhão é assaltado no caminho, quer dizer, o caminhão desapareceu, o cenário desapareceu e o espetáculo não foi montado em São Paulo. E Vinícius de Moraes nas trilhas sonoras para cinema? Tem trajetória no cinema assinando trilhas, não? Olha, fora justamente o Orfeu Negro, eu não me lembro de nada. Eu lembro para TV, para novela, por exemplo. O Bem Amado, na versão inicial. Aí ele faz músicas com toquinho, com né? toquinho, exato. Ele já é. Mas para o cinema... Agora, ainda um pouco sobre a questão Orfeu da Conceição, Orfeu Negro, Sim. porque justamente eu nunca entendi direito por que é que ele não gostou, né? E também acho uma coisa interessante que a trilha é diferente, né? Ou seja, Orfeu da Conceição é só Tom e Vinícius, né? Sim. Aí depois o Orfeu Negro, eles chamam Luiz Bonfá, Sim. que faz a música Manhã de Carnaval, né? Sim. Que é letra do Vinícius. Letra né? do Vinícius. E que acabou sendo a música mais conhecida, Sim. né? Junto com Se Todos Fossem Iguais a Você, que é lá do... Que é do original, né? Do original, que também ficou... E também o Tristeza Não Tem Fim, Felicidade Sim. A Felicidade que chama, Felicidade, né? isso, exato. Pois é. Vou trazer para vocês agora as perguntas dos telespectadores. Perguntas e comentários. Nessi Vanderlei, de Olinda. Onde a literatura de cordel, como peça de poesia cantarolada, pode ter influenciado os grandes poetas brasileiros como Vinícius? O contato de Vinícius com essa literatura de cordel ou com a literatura mais popular, ela vai ser afinada ali com a experiência dele em Salvador. Por certo, essa experiência... Porque, na verdade, o professor Carlos bem respondeu isso, ele vai para Salvador depois daquela experiência lá dos afro-sambas. Mas há uma experiência anterior ao Orfeu da Conceição, do Vinícius como escritor americano chamado Valdo Frank, que vem ao Brasil. Ele é um estudioso, ele é um escritor americano, mas um estudioso sobre o folclore, sobre essa cultura popular da América do Sul. Então ele vem para cá ainda em 43, 42, que é quando o Vinícius começa a escrever o Orfeu, e faz uma viagem pelo Nordeste, e o Vinícius vai ser apresentado, curiosamente, por conta dessa investida do Valdo Frank, a elementos do Nordeste que o Vinícius ainda não tinha conhecimento, de fato. E aí ele vai ter um contato com a literatura de cordel, que todos nós sabemos não é uma criação do Nordeste brasileiro, já vem do período da Europa, já do período medieval e tudo. Mas o Vinícius tem contato nisso aí. De fato, a literatura de cordel me parece que não vai influenciar tão fortemente a sua produção, mas ele tem esse contato com o Valdo Frank que vai chamar a atenção para esse quesito. Nesse período. Tá. Agora, falando disso, agora eu me lembrei de um outro parceiro importante do Vinícius, embora não tão intenso quanto os outros que a gente mencionou, mas que é o Moacir Santos. Moacir Santos, grande compositor pernambucano, com quem ele compôs o Nanã, né? E também uma música que se chama Santinha lá da Serra. Pelo menos essas duas parcerias do Vinícius com o Moacir Santos vale a pena registrar. Né? Alberto Silva. Por que não existe um verdadeiro investimento em nossa sociedade em temas como este? O que falta para a sociedade entender que esses programas de entrevistas só tendem a levar a população aos mais altos níveis de intelectualidade. Isso sim vai criar um país de primeiro mundo. Parabéns, Vinícius de Moraes. Tão importante assim, de fato, que a gente esteja aqui falando de Vinícius de Moraes? Agora sou eu que faço a pergunta para vocês. Eu acho que é muito importante, sim, né? Muito importante que, enfim, a televisão é um meio tão justamente popular, né? No sentido, eu acho que isso vai muito dentro do espírito do Vinícius, né? De trazer essas conversas, né? Sobre poesia, sobre música, ao alcance das pessoas, né? Claro, o Vinícius, faz parte do meu projeto também, levar o Vinícius de volta para a academia, mas não só na academia, mostrar o Vinícius para todos. A academia é reativa em relação à obra de Vinícius de Moraes? Às vezes eu sinto um pouco de pé atrás, mas por conta talvez
neorromantismo da subjetividade intensa do Vinícius. Me parece que a academia olha às vezes com... Mas eu tive a participação de grandes mestres ao meu lado durante a pesquisa que são tão apaixonados quanto eu em relação a Vinícius. Mas eu sinto uma academia um pouco... Como quais? O Anco Márcio, que é meu orientador, que se demonstrou desde o início muito apaixonado, o professor Lorival Holanda, professor Antoni Cardoso, são pessoas maravilhosas que me ajudaram nessa caminhada, e têm ajudado nessa caminhada da pesquisa da dramaturgia do Vinícius. Daiane, Stephanie, por que Vinícius de Moraes, de maneira geral, é caracterizado como um neorromântico, se ele teve uma fase de sonetos religiosos? Eu penso que é o que vai prevalecer. Na verdade, nós mencionamos aqui essa fase mística religiosa, é bem verdade, ela tem toda a razão. Mas tem uma metáfora, inclusive, que eu peço perdão pela forma simplória, mas é que me parece que Vinícius é um tanque de 500 litros, onde ele quer por 600, 700 litros. Esse excesso de subjetividade, esse rótulo de neorromântico é o que de fato vai ficar, é o que de fato vai ser referência. Agora, não podemos negar a existência desses sonetos religiosos, desse homem apegado à métrica, à perfeição, não é? Mas é o que fica, de fato, é o registro do Vinícius neorromântico. E a gente falou em Antônio Maria e não conseguimos lembrar as músicas que foram resultados da parceria de Vinícius e Antônio Maria. Aracide Almeida, via e-mail, diz: Vinícius tem duas parcerias com Antônio Maria. Quando tu passas por mim, e dobrado de amor, ação. Quando tu passas por mim, aí tem aqui Doris Monteiro. Será que foi Doris Monteiro quem gravou a música? Pode ser, eu não conheço. É uma informação preciosa, então, eu tinha uma vaga lembrança de que eram duas composições, ele e Antônio Maria, mas não tinha certeza e não conseguiria me lembrar os nomes das canções. Fernando Júnior, de Jardim Paulista, qual a importância de Vinícius para a sala de aula? Como vocês sugerem que este tema seja trabalhado com os alunos? Alunos de música, alunos de literatura, dá para trabalhar Vinícius de Moraes em sala de aula? Certamente, né? Quer dizer, a questão mais... Ele tem até aquela produção infantil dele, né? Da Arca de Noé, né? Enfim, eu acho que ele tem muita coisa que é de fácil acesso, vamos dizer, né? Sem perder a riqueza e tudo, né? Então, eu acho que é uma coisa quase que se impõe, vamos dizer, né? Ou seja, você quer trabalhar música, poesia com as crianças, o Vinícius, eu acho que é um prato cheio para isso. A obra musical dele, porque Glauco, por exemplo, estudou a obra do teatro, né? A produção dele no teatro. Imagino que existam vários estudos aí investigando a produção literária de Vinícius. Sim. Há na academia estudos em relação à produção musical de Vinícius? Tá, ok. Olha, específicos eu não conheço não, viu? Não conheço, assim, dissertação, ou tese, ou livro que enfoque especificamente a produção do Vinícius, na área de música. Talvez um pouco porque, como ele justamente, o forte dele era a palavra, embora ele tocasse violão também e até compusesse música, né? Tem algumas composições conhecidas dele, a Valsa de Eurídice, que é do Orfeu, exato. E aquela outra música que se chama Perfume de Amor, não sei o quê, me esqueço agora o nome, que está a Elisete gravou no Canção de Amor Demais, que é letra e música do Vinícius também. Então, ele era músico também. Agora, realmente, o forte era a parte da letra. Então, talvez por isso o pessoal da música não se debruçou tanto. Ele só se sente à vontade para cantar depois de João Gilberto? Depois de João Gilberto, com certeza. Se sente alforriado. Aliás, teve muita gente que se sentiu à vontade depois do João Gilberto. Porque João Gilberto tinha aquela coisa de, sendo um cantor extraordinário, ele não tinha aquela questão da voz poderosa, como eram os cantores
até a época dele. Então, depois do João Gilberto, o Vinícius vai cantar, o Tom Jobim vai cantar, o Chico Buarque vai cantar. Essa coisa do autor que canta se institucionalizou. Né? É verdade. Eu queria só acrescentar, me permita, em relação a como trabalhar Vinícius em sala de aula, a experiência que eu tenho em sala de aula com Vinícius é de toda muito prazerosa. O Vinícius é um poeta fácil de ser apresentado. Primeiro porque a juventude ela se interessa por essa poesia neorromântica, por essa poesia, não é, que faz essa sintonia. Talvez a juventude até se identifique com ele. Mais com o Vinícius do que com o Drummond, do que com o Cabral, por exemplo, como não é a palavra mais rígida, mas é verdade. É tranquilo a apresentação do Vinícius. Aqui, Rosildo Júnior, de Jardim Paulista, no ambiente escolar, há algum tipo de recusa por parte dos alunos ou até mesmo por parte dos professores em relação ao Vinícius poeta? Não há nenhuma recusa. Na verdade, há uma aceitação, eu acabei respondendo anteriormente, por conta dessa facilidade. O Vinícius tem uma linguagem, tem uma proposta literária que é bem recebida e tanto por professores quanto por alunos, há uma facilidade muito grande para apresentá-lo, por essa palavra doce, por essa forma especial de tratar o tema do amor. E o amor é atemporal, não é? Existiu, existe e vai sempre existir, então é fácil de ser apresentado. Há uma marca muito forte do Vinícius nesse sentido. E a própria história de vida do Vinícius é por demais curiosa quando a gente começa a trabalhar em sala de aula, embora não seja objeto de estudo de trabalho específico, mas é uma história curiosíssima, engraçadíssima em certos momentos, em certos aspectos. Então há um interesse, há uma curiosidade natural. E outra coisa também que chama a atenção é o fato do Vinícius ter esse carinho, esse chamego, essa coisa de estar muito junto com todo mundo, da amizade que o professor Carlos falou agora há pouco. Ele vai dizer que mesmo a companhia que não compensa é melhor do que a solidão. Então ele vai chamar todo mundo de parceirinho, de amigo e tudo. Isso é uma forma muito bacana de apresentar alguém ao universo literário, de uma juventude que tá nessa época da velocidade, da informação, da coisa rápida. Mas aí, quando a gente apresenta Vinícius, as pessoas param e começam a saborear. Sem contar que tem essa coisa da poesia dele ter entrado assim, quase que numa espécie de folclore urbano, né? Ah, sim. Você tem assim, um de repente não mais que de repente. De repente não mais que de repente. O infinito enquanto dure. Né? É verdade, é verdade. Virou parte de uma sabedoria popular. Pois é verdade. Para a gente terminar, não vou me lembrar quem, mas alguém falando sobre Vinícius disse: aos 100 anos, um poeta vivo e jovem. É assim para vocês? E certamente tomando uísque. Aos 100 anos. Vivo, jovem, tomando uísque. Certamente. Essa sensação que eu tenho, né, professor? Vivo. Eu acho que essa questão da juventude, isso que eu dizia há pouco, né, que talvez seja mais fácil para a juventude se identificar com ele, né? Quer dizer, alguém que rejuvenesceu até, né? Porque essa coisa dele, quando entra na música popular, né, já com quase 50 anos, né? Quer dizer, ele vai em busca de uma juventude, né? E eu acho que ele consegue isso, né? Ele consegue se aproximar das gerações mais novas, né? Ele conseguiu isso quando vivo, eu acho que continua conseguindo, né? Aos 100 anos, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no programa. Obrigado. Boa noite. Eu agradeço também. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pelos comentários. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.